Olá, Inocência. Oi, Tânia, tudo bem? Paulo, Felipe, Pepe, boa, todos. Onde é que está a Paula? Oi, tudo bem? A Paula está. Está onde? Está, olha, saiu. Saiu. Neste momento está a sair. Oi! Já está. Paulinha, tudo bem? Ok, vamos então, 30 pessoas, vamos começar. Sejam bem-vindos a mais uma sessão da Academia Angolana de Letras. Vamos ter hoje uma poetisa de peso, Ana Paula Tavares, uma amiga de muito respeito e de muita consideração que eu tenho de há muitos anos, e foi um prazer convidá-la e um prazer maior o facto dela ter aceito estar hoje aqui conosco. Temos também, para dinamizar, portanto, esta nossa tertúlia de hoje, uma professora de peso também, Tânia Celestino Macedo, que é professora titular sénior de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo, onde atua em cursos de graduação e pós-graduação, professora aposentada da Unesp, Universidade Estadual Paulista, campo de Assis. A sua trajetória académica e a sua linha de pesquisa está maioritariamente direcionada para as literaturas africanas de língua portuguesa, especialmente de Angola. Como obras, para nós, sobretudo, a mais conhecida é o Prefácio do Cão e os Calus, de Pepe Tela, que foi editado em 2019. Mas, dentro das outras publicações, podemos destacar Angola e Brasil, Estudos Comparados, São Paulo, Arte e Ciências, Via Atlântica, 2002, Luanda, Cidade e Literatura, São Paulo, Fundação Editora Unesp, de 2008, Mia Couto, um convite à diferença em coautoria, São Paulo, Humanitas, 2013, e La Littérature du Maghreb e da África Subsaariana, em coautoria também, Frankfurt, Peter Lang, 2016. Tânia Macedo tem artigos, livros e capítulos de livros publicados na Alemanha, em Angola, no Brasil, na Itália, em Moçambique e também em Portugal. Passo, de momento, para ir para já a palavra à professora e nossa amiga Tânia Macedo. Tem a palavra. Muito obrigada. Eu quero expressar minha gratidão. Eu vou ler o texto, porque senão eu me perco, e, dada a responsabilidade, não posso me perder. Eu quero expressar minha gratidão à Academia Angolana de Letras pelo convite, e faço nas pessoas de Felipe Zau e Paulo de Carvalho, respectivamente, vice-presidente e presidente da Academia, agradecendo a confiança em ser a moderadora de uma sessão que conta com um talento como o de Ana Paula Tavares, a quem também presto meu grande reconhecimento pelo aceito do meu nome, saudando nessa ocasião também os membros presentes. Eu não vou citá-los, mas muitos deles amigos de longa data, a quem eu mando um grande abraço, os colegas de universidade e o público composto de pessoas de vários lugares do mundo. A internet tem coisas ruins, mas tem coisas boas, pode nos juntar. Fazer a apresentação de uma poeta já é uma tarefa difícil. Quando se trata de uma das maiores, se não a mais importante das poetas de língua portuguesa, Ana Paula Tavares, se torna uma tarefa temerosa.
Estar diante de uma autora cujo texto é delicado e forte, mas também leve, na acepção que lhe dá o crítico e escritor Ítalo Calvino, quando cita um verso de Paul Valéry, é preciso ser leve como o pássaro e não como a pluma. É uma verdadeira honra. E se lembro Calvino, é porque me parece que a poesia de Ana Paula Tavares é leve como o pássaro, ou seja, tem um rumo, um olhar peregrino que lhe dá agilidade, equidade e liberdade, e não se deixa aprisionar em cânones e rótulos. Por isso mesmo, não pode ser comparada à pluma, que plana sem destino ao sabor dos ventos. Essa angolana, cujo nome de batismo é Ana Paula Ribeiro Tavares, nasceu no Lubango, a 30 de outubro, não vou dizer o ano. E mais que nascer no Lubango, ela pertence a esse lugar. Isso então, é muito importante. Há um fato na sua biografia que é interessante ressaltar. Como era comum na época colonial, tão próxima em termos cronológicos, mas felizmente distante em termos dos problemas e dos sofrimentos que trouxe, nessa época, seus pais acharam melhor que ela fosse criada longe do ambiente rural por padrinhos coloniais e na cidade, onde eles esperavam que ela tivesse acesso a uma boa formação. Foi o que aconteceu. Ela visitava regularmente a família, portanto, não se distanciou do ambiente rural, mas eu acho que isso lhe deu uma visão entre o campo e a cidade, entre as tradições, a modernidade, que ela foi situando ao longo do tempo. Mais tarde, quando da independência, seus pais e irmãos foram para Portugal, mas ela ficou no seu país a fim de internar-se no mundo, que, meio à distância, durante um tempo de formação, lhe era constituinte, apesar da educação em português. E é nesse momento, em meio à construção do novo país e os sacrifícios impostos pela guerra, que ela trabalha ensandecidamente em várias áreas: ensino, museologia, patrimônio, animação cultural, arqueologia, etnologia, e não só num lugar, né, como o pássaro que abre as asas e vai construir ninhos em vários lugares, ela vai para várias províncias: Benguela, Cabinda, Kwanza Norte, Luanda. Nesse sentido, ela conhece profundamente o interior de Angola. Ainda um dado biográfico: nesse tempo, com todo esse trabalho, ela ainda casou e teve uma filha. Em 1995, publica o seu primeiro livro, Ritos de Passagem, pela União dos Escritores Angolanos, que a gente pode, sem dúvida alguma, dizer que marca definitivamente a poesia angolana, na medida em que o livro apresenta uma nova subjetividade feminina. Não se tratava mais de exprimir um universo em que a mulher seria apenas a companheira do homem, né? Porque a gente deve lembrar que houve outras poetas, e a gente pode citar, por exemplo, Alda Lara, né? Mas a poesia de Ana Paula, em Ritos de Passagem, marca definitivamente um outro olhar. Os poemas expressam um protagonismo com a reivindicação de a mulher ser sujeito de sua própria história. Além disso, pela primeira vez na literatura angolana, há um erotismo feminino, ou seja, o corpo da mulher apresenta-se com suas marcas, sua natureza, seus desejos e beleza, mas, diferentemente de outros momentos, agora falado por uma voz feminina. Isso, sem dúvida alguma, é uma ruptura com relação à poesia que veio antes. Mas, ao mesmo tempo, fala de Angola. Então, de novo, a gente tem a tensão na poesia de Paula Tavares entre uma ruptura e uma continuidade, porque ela é uma poesia extremamente angolana.
Dada essa ruptura com o cânone, essa liberdade de voo que a poesia da Ana Paula apresenta, houve algumas resistências na publicação do livro, né? Felizmente, a boa poesia ganhou, e hoje, Ritos de Passagem é o livro fundamental na história da poesia e da literatura de Angola. Não se pode falar da literatura angolana sem fazer referência a Ana Paula Tavares, sem fazer referência a Ritos de Passagem e outros livros dela. Mas, principalmente, Ritos de Passagem marca definitivamente a literatura angolana. Além de todos os trabalhos, a investigação também está presente no universo de Ana Paula Tavares. Assim, ela concluiu, ela vai a Portugal, onde faz a licenciatura em História, concluiu o mestrado em Literatura Brasileira e Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa pela Faculdade de Letras, com uma dissertação, obviamente, sobre Angola, sobre o interior de Angola, na Mussumba do Monte Ânvoa, quando a Lunda não era leste, que remete, sem dúvida alguma, a um livro do Rui Duarte de Carvalho, Como se o Mundo não tivesse leste. E depois, pela mesma universidade, concluiu o doutorado em Antropologia, com a tese História e Memória, Estudos sobre as Sociedades, que fala exatamente sobre esse trabalho que também está presente na poesia de Ana Paula. Atualmente, na Universidade de Lisboa, é professora na Faculdade de Letras, e eu devo dizer aqui que eu tive e tenho a oportunidade de assistir algumas aulas dela, e além de excelente poeta e investigadora, ela é uma professora de primeira, né? Porque ela tem algo interessante, ela se interessa pelo saber, se interessa pelo saber dos alunos. Então, é realmente ótima professora. Apesar de toda a luta e trabalho pela sobrevivência em um país outro como Portugal, mas sempre que possível, sempre voltando a Angola, ela seguiu publicando poesia e prosa, mas é uma autora parcimoniosa, e isso é interessante. Paula Tavares demora para publicar, é como se ela tivesse, além dos trabalhos todos, mas eu acho que atrás disso tem esse trabalho de limar as palavras, de fazer o texto e voltar várias vezes a ele. Então, ela é parcimoniosa, o que nos deixa sempre um pouquinho chateados, Ana Paula, que a gente queria ter mais textos seus para ler, porque eles são uma iluminação. Ela escreveu 11 livros ao longo de 26 anos. Desses volumes, 2 deles são um exercício de partilha, na medida em que foram escritos em parceria, que é um exercício bastante difícil para um escritor, né? Dividir a escrita. O primeiro deles, em 2005, com Manuel Jorge Marmelo, e teve o nome de Os Olhos do Homem que Chorava no Rio. 11 anos depois, ela vai trabalhar juntamente com o mesmo Manuel Jorge Marmelo, com Ondiak e com o brasileiro Paulinho Assunção, no livro Verbetes para um Dicionário Afetivo. Os livros solos da Ana Paula Tavares são O Sangue da Bougainvillia, que são crônicas. Mas cuidado, quando a gente fala crônicas, com Ana Paula, a gente precisa ter muito cuidado. Aliás, com toda a poesia da Ana Paula, porque as crônicas não são apenas crônicas, são textos poéticos, é um olhar diferente sobre o cotidiano, é um olhar que ilumina o cotidiano e nos dá elementos que nós não tínhamos visto, que apenas o olhar poético é capaz de desvendar. Esse livro foi publicado em Cabo Verde, na Cidade da Praia. Em 1999, O Lago da Lua. Em 2001, Dize-me coisas amargas como os frutos. 2003, Ex-votos. Volta à crônica, publicando em 2004 A Cabeça de Salomé. Em 2007, um
livro cujo nome eu considero muito interessante, Manual para Amantes Desesperados, que é muito pouco um manual, né? Toda poesia não pode ser manual, ela é o contrário do manual, porque ela abre muitos caminhos, especialmente quando os amantes estão desesperados. E aí a gente vai falar um pouco também, precisa ter cuidado também com os poemas de amor de Ana Paula, né? Porque nem sempre eles são poemas de amor, a gente precisa ter muito cuidado, porque eles podem estar falando de muitas outras coisas. Em 2009, ela publica um conto, esse infelizmente eu não li, Ana Paula, no livro organizado por Pedro Sena Lima, intitulado Mistério da Rua da Missão. É um conto que está numa coletânea de contos de vampiro, né? Então, deve ser muito interessante. Eu vou procurar esse conto. E esse conto é publicado em 2009. Em 2010, o Como Veias Finas na Terra, um livro de poesia excelente como outros, e que eu tive a honra de apresentar em Lisboa. Em 2019, no Brasil, um livro de crônicas também, que eu sempre chamaria de livro de prosa poética, né? Chamado Um Rio Preso nas Mãos, que é também de altíssima qualidade. Seus poemas foram traduzidos para francês, inglês, sueco, italiano, espanhol e alemão. Ela também recebeu prêmios, que são poucos, sinto muito dizer isso, mas são poucos pela qualidade da sua poesia, né? O Prêmio Literário Mário Antônio, da Fundação Calouste Gulbenkian, o Prêmio Nacional de Cultura e Arte em Literatura, o Prêmio Internazionale Zeppo Bigondiari, na Itália, e o Prêmio Prestígio de Gala da RDP. Vale dizer ainda que além de ela encantar os leitores, ela também traz uma reflexão sobre a sua própria poesia. Isso pode ser constatado pelo número de trabalhos acadêmicos, que eu peguei só no Brasil, são cerca de 250 trabalhos, só com teses, dissertações, artigos e ensaios sobre a sua produção literária, o que não só demonstra a qualidade do seu trabalho, como também como esse trabalho incita à reflexão. Por último, eu quero enfatizar que em cada um dos seus livros, o universo do sul de Angola se apresenta ao leitor, que vê escritas na poesia e na prosa de Ana Paula Tavares não apenas a tradição, mas também as imagens da separação e da morte ocasionadas, por exemplo, pela guerra. Ou seja, o seu texto é um texto em que se fala da tradição, mas também das rupturas. E aí, então, essa é uma questão bastante delicada, porque às vezes o leitor parte para ler o texto de Ana Paula como uma volta à tradição. Pelo contrário, ele é um apresentar da tradição sob tensão. E esse é um dos elementos da poesia da Ana Paula. É uma poesia tensa, que exige um leitor cuidadoso, assim como a poesia é. Portanto, deve-se ter muito cuidado ao ler os textos de Ana Paula, pois eles não se desobrigam, por exemplo, de frequentar o cotidiano, mesmo quando, aparentemente, os textos falam da partida do amado. Mas essa partida do amado fala da guerra, fala da história da literatura e das canções de amigo e de maldizer da história da literatura, falam do sul de Angola e falam de ritos antigos. Além de falar do fazer poético, várias vezes o próprio fazer poético está presente nos textos, do papel da mulher, e aí tem toda uma questão se a Ana Paula Tavares é feminista, feminina. A gente poderia dizer que a poesia da Paula Tavares é feminina no sentido de é um eu feminino que se expressa. Feminista no sentido de reivindicação de um papel
da mulher como protagonista, sem seguir os ismos. São, como a gente pode ver, grandes questões do ser humano que estão presentes na poesia de Ana Paula Tavares. Por isso, a sua poesia é extremamente angolana, mas inegavelmente universal. Muito obrigada, Ana Paula. Muito obrigada, Academia Angolana de Letras. Ana Paula Tavares. Bom, boa noite. Eu agradeço à Academia Angolana de Letras esta porta aberta. Ter a porta da casa aberta é uma sensação de felicidade muito grande no meio deste nervosismo que eu vivo já há uns dias, por saber que vinha aqui falar para todos vocês, ainda por cima com um cartaz onde está escrito a letras grandes Vida e Obra, de Ana Paula Tavares. O nervosismo é muito grande, porque eu tenho já uma longa vida, não é? É verdade, mas uma obra muito pequenina. E então pensava, mas eu que falo tanto cá fora e que falo para tantas plateias e dou aulas, porque este nervoso é que falar para dentro, falar para nós, falar para a nossa terra, falar com a porta da nossa terra escancarada é muito mais difícil. É muito mais emocionante, é sempre um regresso, e eu gostaria de vos agradecer e não encontrei as palavras certas para vos agradecer. Vou ler um poema velho. Vou deixar os inéditos para o fim, se vocês entenderem que os querem ouvir, e vou já dizer que os vão ouvir pela primeira vez, porque como a Tânia diz, eu gosto de pôr coisas na gaveta para ficarem a chocar lá dentro da gaveta. Então, começamos com um poema velho e depois vamos passar a outras conversas. O cercado. De que cor era o meu cinto de miçangas, mãe? Feito pelas tuas mãos e fios do teu cabelo. Cortado na lua cheia, guardado do cacimbo, no cesto trançado das coisas da avó. Onde está a panela do provérbio, mãe? A das 3 pernas e asa partida, que me deste antes das chuvas grandes no dia do noivado. De que cor era a minha voz, mãe, quando anunciava a manhã junto à cascata e descia devagarinho pelos dias? Onde está o tempo prometido para viver, mãe? Se tudo se guarda e recolhe no tempo da espera, para lá do cercado. Bom, esta foi uma maneira de começar a conversa com vocês. Como eu vos disse, já tenho sobre os ombros uma longuíssima vida, ou seja, muitas vidas, mas é realmente uma vida por Angola e para Angola. Quer dizer, eu não sei, embora viva há tantos anos fora do meu país, mas eu não sei organizar memória, história, reflexões sobre essa relação que às vezes é uma relação dolorosa entre memória, história. Eu sou historiadora de formação e a história reclama uma certa organização e uma certa ordem que a memória muitas vezes trai. E eu não consigo organizar esta relação entre história e memória se me afastar de Angola. Portanto, mesmo quando eu escrevo muito longe do país onde eu nasci,
é esse país, sobretudo o Sul, sobretudo a Huila, que me deu todas as possibilidades e todos os caminhos e todas as palavras que eu encontro para dizer o poema e continuar a fazer o poema. No dia em que eu achar que essas palavras estão completamente longe da realidade que eu enuncio, vou parar de escrever, porque eu não sei fazer outra coisa. A minha vida começou na Huila, como já vos disse, embora eu não tenha memória, nem podia ter, porque aos 9 meses de idade eu fui para casa dos padrinhos, padrinhos coloniais, e que organizaram no Lubango o espaço onde eu cresci à maneira colonial. Portanto, era um espaço de jardim, de quintal, de laranjeiras, figueiras, portanto, com todos os frutos das terras que eles próprios tinham deixado em Portugal. E resolveram reconstruir ali. Mas é verdade que também foi nessa casa, e no facto de, ao fundo da casa, haver uma fábrica onde, logo pela manhã, por volta das 7 da manhã, pessoas vindas de outras regiões chegavam para trabalhar, que eu tive consciência de que alguma coisa não era tão organizada como realmente os meus padrinhos queriam que eu pensasse que era. Portanto, havia ali uma diferença entre uns e outros que eu fui aprendendo. Quer dizer, não foi lógico, não percebi de imediato, mas fui aprendendo. De tal maneira que, a determinada altura, e eu digo isso porque há uma experiência de vida dentro da formação católica que tive, a experiência de vida dos missionários e de participação em campismos missionários, e há aí uma espécie de pergunta que se põe, mas afinal de que lado é que eu estou? Quem sou eu? Não é? Portanto, essa primeira pergunta conduziu-me a uma vontade de dizer as coisas que não estavam ditas, que não eram ditas, porque era como se fosse normal, não é, haver um lugar para os criados, como se dizia na altura, e um lugar para as pessoas. Era como se fosse normal. As mulheres da minha região apareciam de manhã trazendo as suas quindas ou quimbalas, como diziam, como se dizia à portuguesa, diga-se de passagem, não é? Apareciam oferecendo o leite azedo, os ovos, mirangolos, noxas, produtos para vender, e de repente, por volta das 4 da tarde, desapareciam, como se não fizessem parte da terra, que afinal era delas, que a terra que lhes pertenciam, não é? E, portanto, eu fui ganhando consciência dessa mesma diferença. A minha avó, mãe do meu pai, nasceu no Quanhama. Era uma mulher muito bonita, muito alta, coisa que a mim me surpreendia, porque eu sempre fui muito baixinha, mesmo em Paula Tavares, Desculpa, deixamos de desculpa. ouvir. Ok.
Era uma criança pequena e, portanto, tinha uma grande admiração por aquela mulher enorme, muito alta, muito magra, com poucos sorrisos, e que me visitava em casa dos padrinhos, levando ovos, vários presentes e uma moeda de 10 escudos. E eu corria para ela e abraçava e beijava, e ela sempre me disse uma frase: tu não pareces filha daquele café com leite do teu pai. Isto porque o meu pai tinha uma curiosa desculpem, eu quero ver as vossas caras. Ele tinha um curioso problema de identidade. O meu pai era mulato, como se dizia na época, mas via-se branco, não é? E sempre procurou digamos, uma identidade branca, não é? Portanto, a minha avó tinha muita consciência disso e um profundo desprezo pelo filho, que realmente não a reconhecia como mãe. E dessa avó eu recordo que foi a mulher que me ensinou de uma maneira primeira a pensar. Foi ela que me disse: um cesto faz-se de muitos fios. Foi ela que me passou algumas chaves do provérbio. E digamos que essa primeira iniciação, uma certa iniciação a um universo que me escapava, porque não era o universo da escola. Na escola era o universo dos reis de Portugal, dos rios de Portugal, do Dia da Mãe e outras coisas mais ou menos parecidas que alguns de nós também viveram. E realmente foram mulheres como as minhas avós, a minha avó do Coanhama e a minha avó do norte de Portugal, que me foram ensinando a ciência do guardar, por exemplo, ensinando a ciência de que o excesso é difícil de controlar, e é por isso que eu costumo ser, ou gosto de ser, rigorosa com a palavra. Esse é um ensinamento que me foi dado com o convívio com essas mulheres que viviam com tão pouco. E mesmo esse tão pouco era principalmente esse pouco que elas próprias produziam. A mandioca que se comia, não é? Embora no sul não havia nessa altura o hábito de comer mandioca, era batata doce, mas era semeada no quintal e apanhada no quintal. Portanto, essa ciência do pouco, essa ciência do mínimo, foi um aprendizado que eu fui fazendo ao mesmo tempo que a escolarização, digamos, regular. Não é? A escola, a entrada para a escola, a bata branca, a escola 60, que eu fui visitar em 2018 e está lá, igualzinha, não é? E que para meu espanto, hoje, quando recordo, lembro-me de 30 crianças sentadas nos bancos da escola, 30 crianças brancas, não é? Foram tudo coisas que eu fui percebendo. Mais tarde fui para o liceu, não é? O famoso liceu que tinha uma espécie de... Era um liceu esquizofrénico, vocês desculpem, mas era um bocado um liceu esquizofrénico, porque eles estavam mesmo convencidos que eram a Coimbra de Angola, o que a mim me fazia uma imensa impressão. Eles usavam capa e batina em Angola, não é?
A partir do 5º ano usavam capa e batina, faziam aqueles cerimoniais estapafúrdios, não é? De ter não é bem um papa, ter um bispo, ter um conde, um marquês e mais isto. Fazia uma série de rituais entre a sociedade secreta, estão a ver, e serem muito cumpridores das regras do Império. Falavam em latim, coisas assim esquisitas. Para vocês vejam, essa também foi uma experiência. Mas o liceu foi muito importante para mim, porque eu descobri a biblioteca. E eu descobri que podia ler tudo o que estava lá. Não havia nenhuma censura, isto porque a senhora que dirigia a biblioteca na época era minha vizinha. E então, se eu pedia um livro, ela naturalmente dava-me o livro. Provavelmente ela não o tinha lido, não é? E assim eu pude ler coisas que talvez não pudesse ler se andasse mais à solta ou se alguém me vigiasse melhor. Quero-vos dizer que na casa dos meus padrinhos havia abundância de tudo, comida, roupa, havia isso não faltava nada, mas não havia livros. Quer dizer, livros era a Bíblia, o Catecismo, mais 2 ou 3 coisas semelhantes, e quer dizer, livros era um luxo a que eles não se podiam nem queriam devotar. Não é porque a biblioteca foi uma descoberta espantosa e estava inteiramente à minha disposição, porque os outros meus colegas tinham mais coisas que fazer, namorar, brincar, sei lá, não é? E eu gostava de ler, isso foi realmente uma oportunidade extraordinária, digamos que uma espécie de um segundo ritual de iniciação àquilo que está dentro de um livro e que é sempre um mistério. Um mistério. Confesso-vos que li muita coisa para as quais não tinha as chaves. Só muito mais tarde vi. Ana Paula, mais uma vez, ficamos sem som. Desliga. Peço-vos imensa desculpa, não sei o que é que tem, que às vezes desligo o som. Desculpem. Bom, portanto, considero que a passagem pelo liceu, embora fosse um liceu, como eu vos disse, esquizofrénico, estranho, um liceu muito português, um liceu muito construído à maneira de Coimbra, na ideia das pessoas que construíram aquela pequena utopia de que ali era a Coimbra de Angola, não é? E viviam muito contentes e felizes com aquilo. Mas a leitura foi uma possibilidade que eu aproveitei e que foi muito boa para mim. E devem datar desses tempos as primeiras tentativas de escrita, não é? Muito infantis, muito pueris, muito. Eu lembro-me que uma vez li o livro do Steinbeck, A um Deus Desconhecido, e que fui para casa escrever qualquer coisa como Eu Sou Terra e coisas assim, portanto, plágio, né? Eu estava a copiar sem saber que copiava, né? Ainda por cima logo A um Deus Desconhecido e logo Steinbeck, que eu não tinha capacidade de entender na totalidade. Ainda no Lubango, eu faço uma entrada na então criada Faculdade de Letras, o Império de repente deu conta que era preciso fazer alguns letrados nas regiões do Império.
e foi criada uma universidade, a Universidade de Luanda, com 3 polos distintos. As engenharias, economia e direito em Luanda, a silvicultura e agronomia no Huambo e as letras, ou seja, românicas, história e geográficas, porque na altura geográficas estava, e não sei porquê, matemáticas também, no Lubango. E, portanto, houve uma entrada na universidade, que vos quero dizer que também foi uma enorme desilusão em termos do aprendizado, não é? Mas, por sorte, 2 ou 3 professores que apareceram por lá tinham uma cabeça mais arejada, eram muito jovens, e começaram a obrigar-nos a ler. Não a ler coisas propriamente sobre o continente africano, mas a metermos nas mãos coisas como Gabriel Garcia Marques, que tinha acabado de escrever aquele livro, não é? Que eu ainda hoje sei de cor a primeira página, não é? Ou Inês de la Cruz, ou Jorge Luís Borges, quer dizer, eles não nos fizeram uma iniciação, digamos, à esquerda, não é? Não começámos logo aí a ser marxistas ou trotskistas, como viríamos a ser mais tarde, não é? Como convém a toda a gente, não é? Que tenha feito essa passagem pelos anos 70 e tal, não é? E então esses livros realmente foram uma terceira, digamos, iniciação. A descoberta do Brasil, quero dizer, salvo seja, não é? A descoberta do Brasil enquanto país literário, não é? A nossa iniciação a Lins do Rego, a Guimarães Rosa, a Jorge Amado, não é? Foi também muito importante, não é? E só muito mais tarde nós pudemos ligar as pontas, não é? E perceber que Angola também tinha uma história da literatura para descobrir, para compreender, e que havia tantas pontes e tantas ligações para lá do comércio de escravizados, tantas pontes e tantas ligações com o Brasil. Não é? E isso acabou por ser também uma descoberta. Fizemos um grupo de teatro na faculdade, e na faculdade eu recitei Castigo para o Comboio Malandro. Penso que o Otaviano, que está aqui presente, pode ser minha testemunha, deverá ter ouvido. Castigo para o Comboio Malandro. Havia uma coisa, não podia dizer o autor, o nome do autor, que estava na altura preso no Tarrafal. Dizia Castigo para o Comboio Malandro. Nós encenámos Morte e Vida Severina, e eu fiz de Severino. Eu fui o Severino, não é? Dá vontade de rir, não é? Era muito atrevimento, mas quando se tem 17 anos, não é? Tudo se pode fazer e tudo se faz. Pouco depois acabei o bacharelato, que era o que havia na altura, e comecei a trabalhar para juntar dinheiro para vir a Portugal terminar a licenciatura, uma vez que nessa altura não se podia terminar a licenciatura em Angola. Mas esse ano foi o ano 1974, não é? E um outro horizonte se abriu, era preciso fazer outras coisas, era preciso participar na vida verdadeira da nossa terra. Aí já sabíamos que era a nossa terra,
que havia uma vida verdadeira dessa terra para preparar e, de certa maneira, toda essa gente jovem, não é nenhum mérito meu, não é? Toda essa gente jovem ficou um pouco dividida entre o complexo de não ter participado na guerrilha, não é? Nós achávamos que a guerrilha tinha sido o mundo mítico, o mundo onde se tinha formado o homem novo. Só descobrimos a verdade quando lemos o Mayombe do Sr. Pepatela. Hein? Bom, nessa altura era para nós o grande mundo mítico do homem novo e tínhamos um grande complexo de ter ficado sentadinhos na universidade a ler livros e a fazer teatro, enquanto jovens como nós tinham dado a sua vida, os seus melhores anos de juventude para combater pela independência nacional. Então, arregaçámos as mangas, era preciso fazer coisas e fizemos coisas. Era preciso alfabetizar, alfabetizámos, era preciso ajudar as mulheres, ajudámos as mulheres, era preciso dar aulas sem receber dinheiro, fizemos isso. Foi um momento de grande não foi de utopia, foi de possibilidade de viver a utopia. Aí vivemos a utopia. Tudo se partilhava, tudo se dividia, tudo se conversava na comunidade. Pronto, os tempos foram passando, depois houve uma reorganização disto, continuei a dar aulas. No ano seguinte à independência tive uma filha, acho que quase toda a gente que tinha a minha idade ficou grávida no ano da independência e teve, as mulheres, claro, e teve um filho ou filha no ano a seguir, e ainda inventámos umas coisas, não é? Ajudámos a criar o Conselho Nacional de Cultura, ainda temos que mais tarde se transformou em Secretaria Nacional de Cultura e depois em Ministério. Ainda temos aqui alguns dos fundadores presentes. A vida, eu fiquei responsável pela cultura de uma província, não é? Que eu hoje penso que era uma província que na altura tinha 11 municípios, não é? E que eu pensava que conseguia compreender do ponto de vista da cultura uma província que lança os maiores desafios da história de Angola, da arqueologia de Angola, das manifestações culturais de Angola. É ali que pode estar muito das razões das imensas migrações que atravessaram aquele país e criaram cultura milénios, desde milénios. Portanto, há evidências arqueológicas que provam que a província foi habitada há muitos, muitos anos, e portanto foi essa descoberta também foi uma enorme possibilidade. Portanto, já vos contei a minha vida toda, coisa que não costumo fazer. Fui muito feliz em todos esses tempos e aquilo que me é mais difícil falar é realmente da poesia. Vocês viram que eu estava toda palavrosa exatamente para não falar da poesia. Mas muito do que está escrito, muito do que está feito não poderia ter sido feito se eu não tivesse tido essa possibilidade de viver o que vivi, de viver nos sítios onde vivi.
de descobrir o rio Kwanza, não é? Físico, o físico, o território que atravessa, a história que esconde, e depois descobri-lo literariamente nos livros de Luandino Vieira. Portanto, foi fazer essas descobertas, não é? Tudo isso tem uma importância fundamental. O Cunene, que foi uma interrogação na história durante tantos séculos, uma interrogação na história para os que chegavam do lado do mar, não é? Porque para os angolanos, para os do Cunene, não é? Eles sabiam muito bem a história do rio, onde nascia e para onde se espraiava ao longo do seu percurso. Também foi muito curioso descobrir o Cunene nessas todas dimensões, na sua dimensão física, como eu disse, e também na sua dimensão documental, em todas as grandes trajetórias de viajantes que tentaram, desde o século XVII, descobrir o mistério do Cunene, não é? Portanto, eu tive o privilégio, a sorte de viver momentos de extraordinária abertura, de momentos em que eu me alimentei de tal maneira que pude escrever o pouco que escrevi e continuo a escrever. Não sei se já falei muito, gostava que fizessem perguntas, ou não sei como é que é o guião. Eu vi algumas outras webinars, não é? Mas não sei se o Filipe e o Paulo criaram um guião especial para esta, se há perguntas, se não há, se querem que eu fale mais, eu posso falar. A moderadora. É sempre bom ouvi-la, Ana Paula. Realmente é excelente. Portanto, eu acho que você falou pouco da sua obra. Desculpa lá, eu sei que você tá. Mas como é, por exemplo, vamos só assim pensar um pouquinho. Você assina de duas maneiras a sua obra, Ana Paula Tavares e Paula Tavares. Então, talvez fosse bom falar um pouquinho sobre isso e um pouco sobre esse primeiro livro. Tem umas histórias que a gente conta, não sei se você vai querer falar a respeito, né? Que o Luandino Vieira tem um papel na publicação desse livro, do Ritos de Passagem. Como foi que você foi escrevendo esse livro, né? Sim. E depois disso, a Inocência está falando, a gente só esse elemento que eu gostaria de colocar, depois que você fez esse percurso existencial, né? Falando das avós, das iniciações, das 3 iniciações, e também um momento de entrelaçar a história de Angola à sua. Eu faria essas 2 questões e a gente abriria para o público as questões, ok? Uhum. Bom, Ritos de Passagem, o meu primeiro livro, publicado nos anos 80, realmente é um livro cheio de histórias, não é? Eu tinha muitos poemas na gaveta e achava que havia coisas tão importantes para fazer em Angola que realmente publicar poemas não me parecia ser assim o facto mais importante. Mas depois pensei,
ou publico agora ou calo-me para sempre, porque isto vai envelhecer e não há caminho que se continue a partir daqui. E realmente mostrei os poemas a alguns mais velhos, Luandino. Se ele estivesse aqui não ia gostar que eu chamasse mais velho, né? Mas mostrei os poemas a Costa Andrade, Luandino, Rui Duarte de Carvalho, e decidiram, David Mestre, que era um leitor acutilante e que quando não gostava dizia coisas terríveis, não é? Portanto, eu temerosamente mostrei-lhe os poemas. Eu lembro-me de ouvir David Mestre acerca de um poeta nosso conterrâneo, que eu não vou dizer o nome, que tinha publicado um livro e alguém lhe perguntou: David, já leu o livro de fulano? E ele respondeu: não li e não gostei. Então o livrinho foi para a União, e devo ao Luandino essa. Não fui eu que escolhi, foi o Luandino que pôs Paula Tavares. Foi o ano em que ele publicou, ele próprio é que fez o caderninho, fez a capa, né? Publicou Paula Tavares, Ana de Santana e Lisa Castelo. Foi o mesmo ano. E saíram 3 caderninhos Lavra e Oficina com esses poemas. É verdade que os poemas acabaram por dar um enorme falatório, não é? As pessoas consideraram que eu era uma pessoa muito escabrosa, erótica, sei lá, e outros nomes esquisitos. E eu fiquei muito tranquila porque eu achava aquilo a maior das inocências, e desculpa se em si não tem nada a ver contigo, e achei que era mais um livro para sair, e ao mesmo tempo o falatório funcionou a meu favor porque o livro esgotou. Saiu e esgotou. Não é? Porque as pessoas foram à espera de encontrar realmente um manual de poesia erótica, não é? Que realmente não estava lá, não é? Mas foi e o livro esgotou. Portanto, essa é a história, com muitas outras histórias pelo meio desse pequeno livrinho. Se é que eu posso acrescentar alguma coisa, eu acho que o livro para mim foi importante para eu pensar, eu sou capaz de dizer das coisas que eu conheço. E aquilo que eu conheço melhor é a condição de mulher, não é? Mesmo que a minha condição de mulher seja uma condição de mulher privilegiada, não é? Eu ouço muitas outras mulheres, eu conheço a situação da mulher. E havia um silêncio, um estranhíssimo silêncio em relação às mulheres, em relação ao que elas pensavam, sentiam, queriam, mesmo aquelas que em situações públicas de alguma notoriedade, não é? Por exemplo, mulheres na OMA, ou mulheres na Assembleia do Povo, ou mulheres noutros sítios, eu não sentia que esse espaço fosse aberto para dar voz àquelas mulheres que estavam em silêncio. Eu dizia, bom, pode ser que a poesia possa abrir uma porta. Não era as portas todas, eu não estava a falar em nome de todas as mulheres, mas queria muito
que, uma vez tornada possível essa mesma afirmação, que as coisas pudessem seguir esse caminho. Nós estamos aqui a brigar com os microfones. Então, a gente abre para o público e eu pediria aí ao Felipe Zal e ao Paulo de Carvalho, porque vocês já notaram que eu e as máquinas não nos damos muito bem. Eu até tento ser amiguinha delas, mas não dá muito certo. Então, no sentido de intermediar as perguntas, etc., das pessoas, ok? Acho que as pessoas se inscrevem, é isso? Sim, sim. Pois, neste momento já há 2 pessoas inscritas, Ana Maria Martinho e Inocência Mata, mas queria pedir para não desligar o seu microfone. Os Ok. microfones da moderadora e da conferencista ficam sempre abertos. Ok? Ok. Então, pode dar a palavra. A professora Ana Maria Martinho foi a primeira e a professora Inocência Mata a seguir. Ok. Ana Maria, é um prazer vê-la aqui. Obrigada, igualmente, muito obrigada, é um prazer ver todos e estar aqui a participar nesta tertúlia. O meu desafio era um pouquinho, a minha questão, que não é bem uma questão, e um pouquinho no sentido que a Tânia colocou à Ana Paula, que era precisamente falar um bocadinho mais da obra dela. E também não vamos esquecer essa ideia da leitura dos poemas, não é? Não te vais escapar. Não é? Não te vamos deixar escapar. Então, era mesmo isso, só ouvir-te um bocadinho mais, sobretudo, talvez, também aqueles textos mais recentes, não é? Aquelas colaborações que tu fizeste mais recentes, também com outras pessoas, e como é que vês esta fase mais próxima, projetada naquilo que foi o começo, não é? Era um pouquinho por aqui, portanto, era no alinhamento daquilo que a Tânia já tinha dito também. Obrigada, obrigada. Obrigada, Ana Maria Martinho. Muito obrigada. Paulinha? Pensei que podia responder mais. Sim, eu realmente tenho alguma... os poemas estão aqui escolhidos, eu vou ler. Mas alguma dificuldade em falar da tal obra. E mesmo da vida, reparem. Hoje fiz aqui uma confissão, estive-me a confessar perante vocês e não é muito meu costume. Mas realmente Ana Maria trouxe um problema, que é o problema das colaborações. É verdade que eu e o Jorge Marmelo trocamos muitos mails. Jorge Marmelo é um jovem escritor português. E a determinada altura, ele tem imensos livros publicados, mas a determinada altura eu disse, não, tu tens que escrever um livro sobre o Porto, o Rio Douro, sobre um homem que queria morrer no rio, e isto e aquilo, quer dizer, eu pus num mail, não é, como é que seria o livro dele, não é? E ele respondeu-me no mail, então se tu já sabes o livro todo, escreve tu, não é? E eu disse, não escrevo porque eu não sou do Porto, conheço mal o Porto, não conheço o Rio Douro, mas posso sugerir umas personagens, e criei uma data de personagens, não é? E comecei a mandar-lhe as personagens, não é? E ele aproveitou e no mail seguinte pegou nas personagens e começou a escrever a história dessas mesmas personagens, mas pedindo-me que eu continuasse. Eu, como aquilo era mail, era a brincar, fui continuando, não é? A determinada altura aquilo já levava tantos mails que eu tive que ir ao Porto, ver como é que era o Porto,
como é que era o rio, não é? Porque eu estava a falar de coisas que eu não sabia e não conhecia, não é? Tive que acabar por lá ir, porque eu sempre fazia questão de colocar na história gente que tinha alguma coisa a ver com o continente africano. E, portanto, assim ia-me afastando do Porto, mas a determinada altura foi impossível, tive que lá ir e tive que apanhar o espaço e o tempo, que não era o meu espaço nem o meu tempo. O outro livro escrito com Jackie, Paulinho da Assunção e Jorge Marmelo partiu de outra brincadeira semelhante, de um desafio de Paulinho da Assunção, que lá dos confins do Brasil, não é? Manda, agora eu todos os dias vou pensar numa palavra e cada um de nós escreve uma pequena história sobre essa palavra, não é? Por exemplo, a palavra árvore, não é? Então cada um de nós escreveu uma história sobre a palavra árvore. A palavra cinema, e cada um de nós escreveu uma história sobre aquilo. O Onjaki, quando viu, disse: eu também quero brincar a isso, não é? E começou também a fazer as histórias, e foi o Onjaki, porque eu pensei que aquilo era mais uma brincadeira que não passava dessa mesma brincadeira, foi o Onjaki que levou aquilo já com muitas histórias ao Zeferino, que achou por bem publicar. Portanto, a partir de brincadeiras que não tinham um fim literário propriamente, não tinham um fim livro propriamente, tiramos duas aventuras deram este resultado. A história dos vampiros. Como vocês sabem, aqui no Brasil, imagino que na China, mas eu não sei falar chinês, mas em muitos sítios pedem coisas aos escritores inimagináveis. Ou aquilo que as pessoas consideram escritores, não é? Olha, por acaso podia escrever uma história, mas o tema é vampiros. E eu, vampiros? Depois comecei a pensar, será que há vampiros africanos? E depois lembrei-me de uma velha história que se tinha passado na Rua da Missão, não é? Em Luanda, e que eu achava que essa história tinha um vampiro, não é? Então o meu texto é no fundo essa procura do vampiro da Rua da Missão, não é? Que desmorava na Rua da Missão, porque eu nunca consegui saber o número da porta onde é que ele morava. Eu sabia que ele morava ali, naquele sítio, mas havia uma porta que não existia, havia um número de porta que saltava para outro número de porta, e foi assim que surgiu a história do vampiro, que é um vampiro que foge às características do vampiro lá das Europas e da Transilvânia, não tem nada a ver. É um vampiro nosso, não é? Mas é vampiro, não é? Vampiro alimenta-se da alma, come a alma, o coração, a cabeça e o estômago de algumas pessoas, não é? Pronto. Estas são peripécias da escrita. Volta e meia surgem pedidos assim meios cabeludos, né? E ou honestamente não sei, não consigo e digo que não faço, ou aceito como desafio. Eu até disse às pessoas, olha, está aqui a minha história, aproveitem ou não, se não for interessante, não aproveitem. Portanto, foi muito voltado sobre isso. A experiência da crónica. Realmente a experiência da crónica, para mim, como disse a Tânia,
eu não consigo esquecer esse lado poético que têm as crónicas que eu escrevo. Isto porquê? Porque eu acho que ainda sou muito devedora e tributária das coisas da tradição oral, dos grandes patrimónios da oralidade a que tive acesso não só em pesquisas feitas em vários pontos de Angola, nomeadamente nas Lundas, no Kwanza Sul, no Lubango. Portanto, o património da tradição oral nessas regiões, como noutras, é extremamente rico, e são essas vozes que estão por detrás das histórias que eu escrevo. Daí aquela cadência, aquela melodia poética, é no fundo como se eu estivesse a contar uma história, não é? Ela tem que ter tem que ser afeiçoada, tem que ser afinada para a voz, não é? E é por isso, talvez, que ela seja, quer dizer, não cumpre as regras da crónica propriamente dita. Lamento muito. Então, a gente passa para Inocência e depois a gente faz por sugestão da coordenação, faz uma série de perguntas, tá? Todas juntas. Inocência, é um prazer vê-la, como sempre. Vamos ver se a gente se encontra pessoalmente, né? É verdade. Estamos na mesma cidade, mas nada, enfim. Desculpem estar agora aqui, mas o meu filho resolveu vir ver, sei lá, o futebol, e então resolvi isolar-me com isto aqui. Paula, Paulinha, Tânia, um prazer imenso estar aqui convosco. O Paulo, o Filipe, agradeço muito. Enfim, ouvir a Paula. Hoje todos fomos. Foi um privilégio, não é? Porque realmente a escritora Paula, a poetisa Paula Tavares, foi muito generosa. Mas, Paula, eu queria convocar a tua veia ensaística, crítica, para uma questão que eu já te ouvi umas 2 vezes e voltei a ouvir isso no documentário da Doris, que é o documentário Viver e Escrever entre Angola e Portugal, e que tu, portanto, ouvi isso há 2 semanas em Leipzig, que foi quando esse documentário foi pela primeira vez mostrado, uma pérola, esse documentário, e tu, às tantas, dizes, era a 3ª ou 4ª vez que eu te ouvia dizer isso, que é uma ideia que eu repito até exaustão, que tu não sabes o que é isso de ser cidadão do mundo, e que tu escreves Angola. A tua poesia não importa o espaço geográfico em que estejas, ela é de gestação angolana. E eu queria convocar isso para te perguntar, sabes, já falámos disso, que tu figuras num dicionário de autoras portuguesas, de mulheres escritoras portuguesas ou qualquer coisa, por viveres em Portugal. E eu queria convocar essa tua, portanto, é um dicionário feito pela Conceição Flores e mais uma pessoa que não me lembro agora. E eu queria convocar, tu achas que
mesmo sendo uma poesia de gestação, e eu estou a fazer esta questão porque é uma questão que me interessa discutir. Tu achas que mesmo sendo uma poesia de gestação angolana, e que isso é óbvio, basta abrir qualquer livro teu e ver se que é uma poesia de gestação angolana, não importa o espaço geográfico em que tu escrevas. Mas tu achas que é possível considerar a tua poesia como parte da literatura de diáspora? Ou tu és, ou isso não faz sentido, apesar de viveres há mais de 20 anos em Portugal? O que é que tu achas? Desculpa, só para terminar, é uma questão pessoal, porque Ritos de Passagem para mim é uma pérola. Eu estou convencida de que por mais livros que a Paula Tavares escreva, eu nunca vou achar, nunca vou... Ritos de Passagem para mim foi era eu estudante na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, quando eu, numas férias em Luanda, eu não vou contar a história toda, a Paulinha sabe, eu não vou contar a história toda, alguém me deu, vê lá isso, tu que estudas literatura, e eu, à medida que ia lendo, ia adorando, e a pessoa olha para mim, tinha um cargo, essa pessoa, tinha um cargo no governo, a pessoa olha para mim e diz assim, miúda, não me digas que tu estás a gostar disto. E eu nem tive coragem de dizer que eu não estava a gostar. Eu disse, não, é só porque é diferente daquilo que eu estou habituada. Eu nem tive coragem de dizer. E a pessoa disse, pois, ainda bem, porque isso só é... E aí eu vou dizer, o Filipe e o Paulo que me desculpem, o que eu vou dizer. Porque este livro é só fuca e orgasmos. E eu fiquei enfiada, não é? E realmente foi uma coisa, foi uma revelação este livro. Eu comecei a perspectivar as literaturas, eu, portanto, aluna de Manuel Ferreira, comecei a perspectivar as literaturas africanas a partir do outro, foi assim uma revelação, tanto, e isso agora vou me fazer vaidosa, tanto que quando a Caminho quis reeditar o livro, a Paulinha disse, não conheço ninguém que goste tanto desse assunto, tens que ser tu a fazer o prefácio. E realmente é uma pérola este livro. Ritos de Passagem, para mim, é um dos mais importantes livros da literatura angolana. E com isso, com essa parte pessoal, que peço que me perdoem, eu calo-me. Obrigada, Sensi, pela pergunta. É uma pergunta na qual eu penso frequentemente e até este momento, pode ser que amanhã mude, até este momento eu continuo a dizer que eu não consigo perceber o que é isso de se ser um cidadão do mundo. Não só porque aqueles que disseram a frase, não é? Que basta sair do metro da Faculdade de Letras, onde tu e eu trabalhamos, não é? Está escrito na parede, eu sou um cidadão do mundo. Não sou nem ateniense nem grego, sou cidadão do mundo. Sim. E uma pessoa pensa, mas que mundo é que aquele homem conhecia? Quer dizer, de que tamanho era o mundo, não é? Para ele dizer que era um cidadão do mundo. Bom, eu não consigo pensar enquanto escritora e enquanto mulher da escrita nessa cidadania do mundo. Eu penso Angola, eu escrevo Angola e é sempre nesse sentido que se dirige a minha escrita. Mesmo a situação de diáspora, eu realmente vivo em Portugal há muitos anos, demasiados anos, mas mesmo a situação de diáspora, ela não informa a minha escrita de maneira nenhuma. Eu continuo voltada para Angola enquanto continuo a escrever, mesmo os mais recentes trabalhos que fiz, não é?
E essa, quer dizer, isso é a única coisa que eu consigo dizer de uma forma muito humilde. Eu reconheço a minha incapacidade de fazer afirmações, a minha incapacidade e o meu desconforto, não é? É realmente Angola que eu conheço, é Angola que eu trago para a escrita e é a Angola que eu volto se me acontece a vontade de escrever. É só o que eu posso dizer. Pode ser que amanhã mude, não é? Até agora, não. Ok. Paula, só fazer duas observações, obrigada. O Vitor Barbosa parece que teve que sair, mas ele fala da sua luta contra a injustiça e, consequentemente, por uma sociedade justa no início, durante o período, logo depois da independência e sempre. A Rita Chaves pede desculpas de não estar presente, porque ela está num júri, mas diz que está junto com a gente. Então, a gente abre para uma segunda rodada de perguntas. Eu não consigo ver todas as mãozinhas, então eu pediria que... Se a professora Tânia Macedo permitir, eu queria pedir a algumas das pessoas que aparecem, Ministro Boaventura Cardoso, Pepe Tela, Virgílio Coelho, colegas da Paula Tavares, de longa data, talvez tenham alguma coisa a dizer sobre a vida e obra da nossa homenageada de hoje. Excelente. Pepe Tela. Já está com som. Tá com. Bem, eu queria dizer só que aqui a minha mais nova de um dia, né? Ou mais nova por um dia, tive um imenso prazer em revê-la e ouvir, né? E aprendi uma série de coisas, fundamentalmente, quase que como uma resposta à última pergunta da Cécia. Eu diria, a Ana Paula, quer dizer, não é mesmo cidadã do mundo, até porque ela está muito agarrada àquilo que é a tradição. E de maneira que não acho que não vai escapar. Não vai conseguir voar até Marte. Não dá. Né? Fica cá sempre conosco, está cá sempre conosco. E muito obrigado, era só isso. Obrigada, Um beijo. então. Obrigada. Obrigada, Pepe Tela. É um prazer sempre ouvi-lo também. O ministro Boaventura Cardoso, Virgílio Coelho, querem dizer algumas palavras, por favor? Eu tinha alguma coisa a dizer, mas queria ficar para o fim. Eu estava à espera que o ministro Boaventura Cardoso me antecipasse. Ele é mais velho, os mais velhos têm de falar primeiro. É um prazer ter ouvido uma vez mais a Ana Paula. Realmente, pela nossa vida fora, o nosso convívio foi grande. Aprendemos mutuamente, certamente. A experiência dela, a começar pelo Kwanza Sul, foi uma experiência. Eu já não me lembro se foi no Conselho ou no Conselho Nacional de Cultura, acho que foi no Conselho. Vou contar uma pequena anedota, mas é para vermos como é que nós vivíamos naquele tempo. Nesse momento, eu trabalhava no Gabinete de Intercâmbio Internacional, muito próximo do camarada Antônio Jacinto, e aprendi muito nesse período. Foi um período excelente. Muito daquilo que eu tenho na minha experiência devo a esse período. Porque até fazia uma coisa que era impensável para a idade que eu tinha. Era eu que respondia as cartas do Antônio Jacinto. Todas as cartas. Tem um episódio fantástico
que só mais tarde é que eu vim a entender. A Ana Paula já chegou lá, mas esse episódio é interessante. Ele recebeu mais uma carta do Mário Antônio Fernandes de Oliveira e insinuava um convite. Só mais tarde é que eu percebi que o Mário Antônio não podia ser convidado pelo Antônio, o secretário do Conselho Nacional de Cultura, até porque, pela história do Mário Antônio. Só mais tarde é que eu percebi isso. Então eu perguntei-lhe, como é que eu devo responder? Tu é que sabes. É incrível. É que é uma carta para não ser respondida. E acho que ele não respondeu. Nem eu tomei a decisão não, o trabalho de escrever, seja o que for. O episódio que eu queria contar, quando a Ana Paula era delegada provincial da Kwanza Sul, que estava-se a fazer um excelente trabalho, sempre apoiada pelo seu marido, inclusive com viatura pessoal. Todos nós não, eu não, mas os delegados provinciais queriam viatura. Mas o António Jacinto, o ministro António Jacinto, secretário nacional de Cultura, dizia assim, mas qual é o trabalho que você já fez? E eu acho que, nesse momento, quem recebeu viatura, por exemplo, foi a Ana Paula, estava a fazer um trabalho excelente. E não sei se te lembra desse episódio. É preciso trabalhar, era a mensagem do António Jacinto, é preciso trabalhar, mostrar o que é que você tem, qual é a capacidade que você tem de desenvolver a tua região, e aí sim serás apoiado. É um episódio que eu estou a contar que fez parte um bocado da aprendizagem que eu tive. Quando depois o ministro, o secretário de Estado foi o Tomás Boaventura Cardoso, eu já não estava no intercâmbio. Eu acho que estava na DINARTE, Direção Nacional de Arte. Mas a experiência da Ana Paula é uma experiência fantástica e ela contou muito bem aqui. Aliás, a diferença de idade entre ela e eu é pequena. Eu segui, e o trabalho que ela foi fazendo, o que eu lamentei foi, de facto, muito do que ela escreveu, em termos de ciências humanas e sociais, não tenha vindo ao lume ainda, porque ela tem, nesse aspecto, tem muito para mostrar o que é Angola e que os problemas que o nosso país tem, não ter muito material dela não está publicado, é uma pena. É uma pena. Eu acho que... E neste momento eu não vejo, digo com toda a franqueza, não vejo saída. As melhores editoras que Angola tinha, pelo menos a Quilombo, que era uma delas, que estava a trabalhar, com o Covid e antes do Covid, a falta de apoios institucionais, não permitem que realmente se publique. E a Quilombo até tem a obra da Ana Paula Tavares, a sua tese de doutoramento, que está preparada para ir para a gráfica há muito tempo, mas os apoios desapareceram. Inclusive quem apoiava até obriga quase a Quilombo a ir a tribunal, por não ter pago a última tranche de livros que já estavam feitos, os problemas que surgiram. Mas isso para dizer que acho que este encontro que foi promovido pela Academia para ouvir a Ana Paula é uma surpresa importantíssima, porque trouxe ao de cima uma das maiores escritoras que nós temos no país. Ela pode estar a viver, como diz bem, em Portugal, mas ela é uma autora angolana e nós, angolanos, temos de estar com ela e continuar a apoiar o trabalho que ela está a fazer, excelente. Não apenas como escritora, sobretudo também como professora que ensina coisas de Angola. Muito obrigado. Obrigadíssima, Virgínio Coelho. Boaventura Cardoso, ministro Boaventura, parece que tem. E o João Melo também. Não tem muito a dizer. Eu segui com muito interesse, com particular interesse mesmo, esta conferência da Ana Paula, minha amiga Ana Paula Tavares.
E concordo com tudo que foi dito sobre a sua obra. É uma obra exemplar. Espero que tenha seguidores, particularmente no seio da nossa juventude. Dos jovens que escrevem. Mas a questão que eu gostaria de colocar a Ana Paula Tavares tem a ver mais com o processo de escrita. Quais são as influências que tem? Portanto, sente-se mais próxima deste ou daquele poeta, quer seja nacional, quer seja estrangeiro. Muito obrigado. Posso? Muito obrigada, Virgílio, muito obrigada, Pepe Tela, muito obrigada, Virgílio, e eu e o Virgílio fomos colegas nessa aventura do Conselho Nacional de Cultura, que dava uma bela história, né? Davam esses primeiros tempos eu posso, já que o Virgílio, eu posso só contar rapidamente que quando eu recebi no Kwanza Sul ainda um telex, não havia fax, um telex do camarada António Jacinto a dizer: a camarada a partir de hoje é nomeada delegada provincial de cultura. E eu disse ao meu marido: mas o que é isto, delegada da cultura? E ele disse: então tu vais perguntar a mim, que sou português, não sei nada disso. Vai a Luanda perguntar ao camarada António Jacinto. E então eu marquei uma audiência, fui a Luanda, e o camarada António Jacinto recebeu-me solenemente. E eu disse: eu só vim fazer uma pergunta, o que é ser delegado provincial da cultura? E ele disse: não sei, a camarada é que vai descobrir. Bom, com o Boaventura partilho uma amizade muito antiga e grandes cumplicidades de escrita. Ele é um dos meus escritores, dos escritores de referência, e tenho realmente muitas influências, porque a paixão da leitura é realmente uma coisa que é uma espécie de uma devoração. E quando nós lemos, não sabemos o que fica realmente em nós e aquilo que se esquece. Portanto, eu tenho sempre por princípio que alguns poetas e algumas poetisas que são assim muito, que me tocam muito, eu quando escrevo não as leio ou não os leio, não posso ler, senão eu vou fazer igual, vou copiar, vou repetir. Eu tenho que fazer uma espécie de luto, uma espécie de afastamento grande, ler outras coisas, ler coisas da ciência, ler coisas da antropologia, e realmente as coisas na história e na antropologia mudam todos os dias, não é? Felizmente nós hoje, por exemplo, nós os que nos dedicamos ao estudo e ensino do continente africano, todos os dias somos desafiados por livros novos que importa ler, importa criticar, importa conhecer. Eu tenho que ir para aí e afastar-me completamente de poetas como Rui Duarte, como David Mestre, ou como Soror Inês de la Cruz, ou como muitas outras que eu podia agora dizer, como a finlandesa Edith Södergran, ou como a polaca Szymborska, que são poesias de mesa de cabeceira, e eu tenho que me afastar, mas afastar assim
durante um tempo, fazer uma espécie de nojo e ler coisas completamente distintas. Isto com o medo do plágio, da resolução fácil. Portanto, isso faz parte do processo de escrita. Portanto, essa primeira parte, o afastamento de tudo quanto realmente me influencia. Depois, o processo criativo, às vezes surge uma ideia, um verso, ou meia dúzia de palavras que eu aponto e guardo. Tenho caderninhos e caderninhos guardados. Desses caderninhos, mais tarde, recupero sempre com caneta e papel. Se for poema, tem que ser escrito no papel e com caneta. Recupero alguns e trabalho, não é? Depois passo para o computador, imprimo e volto a trabalhar, não é? E muitos deles depois vão para o lixo para sempre, não é? Porque não tem mesmo volta que se lhes dê. Outros eu acho que podem sobreviver e então arrumo-os para a sobrevivência. É muito, muito esse processo. Mas há muito cuidado com aqueles escritores e as escritoras que estão muito próximas de mim, no sentido da leitura e daquilo que eu descubro na leitura. A descoberta de uma série de escritores africanos foi fundamental para mim, desde Soyinka, Ngugi wa Thiong'o, a forma como eles problematizam a língua, se relacionam com a língua, entre que línguas, não é? Todas as questões que põem são questões que determinam ou despoletam em mim uma certa inquietação. E essa inquietação é muito o momento da poesia. Não sei se respondi, Boaventura. Muito obrigada. Eu não sei se o Felipe, porque eu não sei com relação ao horário, Felipe. Não, podemos ir um bocadinho mais. Acho que o João Melo queria dizer alguma coisa. Ok. Bem, na verdade, o que eu quero dizer é muito pouco, né? Depois de tudo o que foi dito aqui, de todas as intervenções, e, sobretudo, depois das falas da Tânia e da própria Paula, não tenho realmente muito mais a acrescentar, né? Quero fazer uma pergunta à Paula, né? Quando um novo livro, não é? Isto é que eu, como leitor da Paula e apreciador da sua escrita, sobretudo da sua poética, exijo dela, né? Um novo livro urgente, não é? Os leitores certamente vão ficar mais uma vez desagradecidos. Sem dúvida. Obrigado. Muito obrigada, João Melo. E sem promessas, mas há um livro novo quase pronto. Quase, quer dizer, pelo menos já não está entre mim e o caixote do lixo, não é? Portanto, é bom sinal. Já passou essa fase. Aliás, eu até trazia um inédito para ler para vocês, se vocês quiserem. Sim. Força.
Por favor. Assim fechamos com chave de ouro. Deserto. Ali começa a grande sede e o lugar onde toda a areia se arruma em grãos de ouro à volta do silêncio. Não é um deserto, dizem, mas coisa muito antiga, baciazinha de areia a esconder carvão mineral e os caminhos dos rios efêmeros que de vez em quando tomam vida para fazer nascer gramíneas e tubérculos cheios de água como odres que os homens escolhem nas situações mais difíceis. Ali moram os homens mais antigos, com passos de veludo e uma língua que se liquefaz entre som e silêncio. Caminham nus e sem máscara, que é o que convém a quem vive com uma só lua, se orienta a sul e esconde o sorriso entre as dunas. Ali prometi chegar para morrer um dia entre a noite e a madrugada, cinza e pó, depois de tantos mundos andados e outros por andar. Dobrei-me sobre mim mesma em respeito às pedras do sol e às pequenas árvores imortais. Não é o teu sítio, disseram-me. Pude, então, partir na direção contrária do vento para afastar os homens e os bichos. Meu coração bobo ficou para dar água a quem tem sede. Essa é a poesia de Paula Tavares, que nos dá água nesse tempo tão seco, nesse tempo de tanta solidão, né? Que nos dá colheita. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada mesmo. Bom, então, sendo assim, eu vou tomar a palavra para agradecer a presença de cada uma e de cada um de vós. Quero destacar, em particular, a presença de algumas pessoas que nos têm brindado também com as suas apresentações, nomeadamente a professora Carmen Tindó Seco, a professora Ana Maria Martinho, o professor Abreu Pacho, para citar apenas 3 casos. Queremos agradecer a presença desta plateia que, pelo menos, portanto, eu dei conta de Brasil, Portugal e Angola. Não sei se mais algum país terá estado, ou alguém de mais algum país. Queremos agradecer a presença dos membros da Academia Angolana de Letras, os nossos académicos também que têm estado sempre presentes nas nossas conferências. Bom, e a professora Tânia Macedo, cuja apresentação foi fenomenal, a apresentação da nossa homenageada de hoje. Digo homenageada porque, portanto, é preciso a pessoa ter determinado estatuto para poder ser convidada para falar da sua vida e obra. Bom, e como não podia deixar de ser a minha amiga Ana Paula Tavares, que eu conheci no SUMB, quando era delegada provincial da cultura, como já foi dito. Portanto, eu acho que eu ainda entrei no Conselho Nacional de Cultura, mas acho que nos conhecemos já na Secretaria de Estado da Cultura. Bom, e fez-nos recordar os tempos do Kwanza Sul, mas fez-nos recordar também, ou melhor, deu também a conhecer um facto interessante, que aprendeu a namorar os livros desde criança, não é? Enquanto os outros
namoravam coisas mais sólidas e mais, mais arredondadas. A Paula... A Paula, portanto... Ninguém queria namorar comigo, Paulo. É por isso. Não sei, não. Mas pronto... E ainda bem que o fez, portanto, graças a esse namoro desde a infância e a adolescência com os livros portanto, que temos a Paula Tavares como a temos hoje. Bom, espero que se candidate proximamente à Academia Angolana de Letras, não é? Espero bem. Mas pronto, não cabe a mim decidir, portanto, caberá depois aos académicos, aos membros da academia. Então, muito obrigado, portanto, às duas, conferencista e moderadora. Muito obrigado a cada uma e a cada um de vós. Eu estou aqui à procura da imagem do Filipe Zau, que é o vice-presidente da Academia Angolana de Letras e organizador, o responsável pela organização destas conferências. Apareceu agora a imagem finalmente. Estou a pedir para ativar o som para ele fechar. Não consegue ativar? Oh, diabo. Ok, já está. Olha, acho que eu desativei, peço desculpa. Ia pedir e desativei. Já está. Não, eu acho que aqui o presidente deveria mesmo fechar também. O nosso presidente deveria fechar porque realmente este é o momento que nos vamos despedir e, portanto, a organização é feita, portanto, entre nós todos e o nosso consenso está a levar realmente a descobrir as pessoas que animam esta nossa academia e que fazem esta nossa academia ter as sessões que tem, ter o acompanhamento e a discussão que se faz útil e o conhecimento das personagens que estão na nossa cultura, estão na nossa literatura, estão representadas também nos nossos estudos sociais. Penso que isso é algo que é o trabalho de todos e desta direção e que temos que levar por diante, até sairmos e entrar em outros, porque a gente já está a ficar com cabelos brancos e carecas, né? Então, sobretudo no meu caso, já temos que puxar por gente mais nova para dar continuidade. Depois destas coisas, nós estamos a dar apenas o nosso primeiro empurrão. Devo-vos dizer, para além de agradecer, a Paula, é um prazer enorme, já nos vi desde São João, não sei, São João de Estoril, penso que ainda seja ali onde ele veio a primeira vez. E também a professora Tânia Macedo, que já estivemos juntos em Cabo Verde uma vez. Agora, é a hora de nos despedirmos e anunciar quem vem a seguir. A seguir vem o outro brincalhão da Paula, Onjaki. Onjaki estará aqui na quinta-feira para brincar também connosco estas coisas e peço que as pessoas continuem a estar connosco e com a Tânia Macedo, que vai ser quem vai fazer a apresentação dele e quem terá esse prazer, na verdade, da nossa parte, teremos esse prazer de levar por diante mais um escritor de alta qualidade, de alta referência, não só em Angola, mas também a nível dos outros países, sobretudo de língua portuguesa. Boa noite a todos e um abração. Boa noite, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, academia. Obrigada, Ana Paula. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada.